Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui, comecinho de agosto de 2024 e a Max adicionou ao seu catálogo uma daquelas produções de época britânicas muito elegantes, sóbrias e bem atuadas. Trata-se do filme A Última Sessão de Freud, que imagina um encontro, entre o pai da psicanálise, Sigmund Freud, e o pensador, o filósofo cristão britânico C.S. Lewis, que muita gente conhece sem saber quem é, porque ele é o autor lá das Crônicas de Nárnia, que viraram filme, aqueles livros infantis lá que viraram filme. Uma curiosidade: o próprio Anthony Hopkins interpretara o C.S. Lewis em um filme lá do começo dos anos 90, que se chama Terra das Sombras, Shadowlands, com a Deborah Winger, um filme inclusive muito mais emocionante e muito superior a essa Última Sessão de Freud, tá? Naquele filme lá, o C.S. Lewis tá mais velho, vai passar por uma grande perda, tal. É um filme emocionante. Aqui quem está bem velhinho é o Freud, porque a história se passa nas últimas semanas de vida dele, quando ele se refugiou em Londres, logo quando a Segunda Guerra Mundial estoura, de 1º de setembro de 1939. O Freud faleceria dali umas 2, 3 semanas. Ele faleceu em setembro mesmo de 39, mas no final do mês, provavelmente tomando um monte de remédios, porque ele estava com câncer avançado, então tinha muita dor na boca e tal, então ele deve ter tirado, com a ajuda do médico, tirou a vida dele. Antes de falar sobre essa peça de teatro, originalmente, que virou filme, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ora, se é uma peça de teatro que virou filme, então, para tornar a coisa mais dinâmica, especialmente neste ano de Nosso Senhor, de 2023, quando esse filme foi lançado, os roteirista, diretor, eles tiveram que lançar mão de artifícios para que não ficasse concentrado em uma sala só, para que tivesse outras coisas. Claro que isso acaba tendo um preço no filme, Mas a história é assim, gente. Freud está assim com muita dor, está muito bravo porque tem dor e também está muito bravo e desiludido porque a guerra estourou, está na iminência de estourar, vai estourar durante o filme, O primeiro-ministro fará um anúncio, famoso anúncio durante o filme, teve que fugir da sua amada Viena, estava em Londres, enfim, ele estava no final da vida desiludido e bravo. Ok, é este homem que não acredita em Deus e que tem um monte de motivos para dar de mal com a vida, que vai receber a visita fictícia, do C.S. Lewis, que é um cara que tem traumas da Primeira Guerra Mundial e era um ateu, mas depois ele teve uma visão, uma epifania e virou de novo super cristão. Então são esses dois homens confrontando as suas ideias sobre Deus. É claro, gente, isso é bastante complicado, porque assim, primeiro que a gente sabe que nenhum dos dois vai mudar de ideia. E o filme vai ter que tratar mais ou menos bem ou bem respeitar as duas opiniões, porque são duas personagens importantes da cultura. Então é assim, ele não vai trazer muita profundidade, ele é mais bonito e super bem atuado, e elegante do que exatamente um filme profundo. Ele se acha mais profundo, na verdade, do que ele é. Mas aí, assim, para não ficar só naquela coisa de esses dois caras falando de filosofia, de religião, o tempo todo, então tem um monte de flashbacks, tanto do Freud quanto do C.S. Lewis, e também tem uma trama, vamos dizer assim, paralela, só que não, que é da Anna Freud, uma das filhas do Freud, que seguiu os passos do pai,
foi muito importante na história da psicanálise, meio como criadora da psicanálise infantil, mas no filme a gente vai ver que a relação dela com o Freud era super de codependência, era quase que patológica. Na verdade, a história dá eles dão esse nome, né? Fala que é uma patologia lá, as pessoas que estão falando. Então, você fica com um filme que é assim, formalmente dá para entender porque ele é daquele jeito, que é para tornar essa narrativa um pouquinho mais dinâmica. Só que eu não pude deixar de pensar, né? E até dei risada, porque minha terapia é com psicanálise, não é freudiana, mas você faz como psicanalista. E aí eu sou muito curioso, fui dar uma estudada, tenho estudado um pouco o coisa, né, a matéria. Lógico que eu não faço análises psicanalíticas de nada, porque eu não sou psicanalista, só assim, de curiosidade. Mas eu fiquei assim, nossa, formalmente eu entendo isso, que é para dar um certo ar de diferenciação para o filme, deixar um pouco mais dinâmico, né? Só que em termos psicanalíticos parece parece que estavam evitando o assunto, sabe assim? Parece que falava de tanta outra coisa, né? Que eu falava, nossa, estão evitando de falar aí o tema central do filme, que é a discussão, né, da religião ou não. Claro que tanto o Freud, aí então Anthony Hopkins faz uma atuação mais brava, mais nervosa, mais dolorida, e o Matthew Good, que é mais educado, porque ele é mais jovem, e tá certo, ele tá discutindo com um homem que está à beira da morte, está com muita dor, então ele vai assumir uma postura de respeito, tal, né? Até quase não argumentando ou contra-argumentando muito, o que torna também o filme um pouco estranho às vezes, mas assim, um vai dar assim algumas estocadas no outro. Eu acho que assim, eu me lembro quando eu era adolescente, eu não sei, jovem adulto, tinha uma sessão de filmes na Rede Globo, chamava Sessão de Gala, era no sábado à noite, que passavam os filmes um pouquinho mais refinados, assim. Esse era um típico filme que passaria nesse tipo de sessão, né? Na sessão de gala. Então, assim, eu achei legal por conta das atuações, conseguir, mesmo assim, né? Mesmo tem uma hora que até que a personagem do C.S. Lewis sai para passear com o cachorro do Freud, só para deixar porque aí a Anna Freud está procurando remédio para o pai dela e tal. É aquela história, né? O filme tem um assunto, mas a todo momento parece que ele foge do assunto para tratar de outras coisas, né? Aquilo que eu falei, essa brincadeira psicanalítica que eu fiz. Mesmo com tudo isso, você percebe que é uma peça de teatro encenada, tá? Mas vale para você... tá tudo muito bem feito. Eu gostei muito, não da cinematografia, da cenografia. Né, os objetos que tem na casa do Freud, inclusive é preciso, porque a história chama a atenção para isso. Ele tinha muito santo, muita coisa tal, e aí algumas outras coisas que não são faladas no filme são mostradas ali. Aliás, esse filme ele acaba explicando às vezes algumas coisas bem explicadinhas mesmo, e às vezes eu falava, o que eu sou capaz de entender isso que você está falando tanto, tá? Então é assim, ele é um filme bem legal, bem atuado, mas ele não é assim nada assim intelectualmente, vastamente profundo, mas ele é bem bacana de ver nos termos técnicos e de atuação, tá? Às vezes eu fiquei meio entediadinho. Tchau.